extensãozinha, vem um som também, né, da notificação aqui para mim, e aí eu posso parar a aula e consequentemente, atender vocês. Pronto, voltou aqui na apresentação. Então, pessoal, é isso. Então, usem essa extensão para chamar e para que eu possa atender vocês. E, como eu falei, vocês podem me interromper a hora que vocês quiserem. Se vocês não estão com essa extensão ativa aí no Google Meet, eu peço que vocês usem um áudio, me interrompa por áudio mesmo. Ligue o áudio de vocês e me interrompa. Professor, aí eu paro a aula, porque pelo chat é muito complicado. Eu não consigo atender. Então, fazer algum comentário, quer tirar alguma dúvida durante aqui a aula, por favor, use esses recursos, né? Ou o Reactions for Google Meet, ou então você liga o áudio e fala, tá? Não deixe de comentar. Bom, a gente parou, assim, nessa discussão sobre o que é que a gente quer para o curso, né? Se é produzir publicadores ou formar cientistas, né? Então, tem esses dois aspectos que são bastante diferentes. Muitas vezes a gente entra no curso de redação científica ou de metodologia científica para melhorar o nosso nível de publicação. Esse é o nosso objetivo. Eu quero melhorar o meu nível de publicação, eu quero melhorar, publicar mais. A publicação, ela é uma consequência da formação do cientista. Então, primeiro a gente forma cientistas qualificados que são capacitados a fazer uma tarefa, que é uma tarefa comum do cientista, que é publicar. Todo cientista, ele tem sede de divulgar os seus resultados, divulgar os seus achados, divulgar as suas ideias. Então, é natural que a publicação ela venha dentro da formação do cientista, quando a gente já forma eles. Então, o objetivo aqui é maior do que publicar. O objetivo é tornar profissionais cientistas mais conscientes do seu papel na sociedade, no seu papel de estender esse conhecimento para a comunidade científica e, consequentemente, né, caso esse conhecimento seja validado por essa comunidade, ele venha a chegar também na comunidade não científica. Mas a publicação e o que vem, né, também fruto aí das publicações, né, como, por exemplo, o reconhecimento, as citações, o aumento do teu fator H, o aumento, né, das publicações em revistas de maior fator de impacto, tudo isso é consequência. Tudo isso é consequência da formação. Então, a gente não deve ficar altamente preocupado nessa questão de publicar. Senão, a gente pira. E a gente está indo para um caminho errado. Quando a gente foca nessa ideia de exclusivamente focar os estudos para que vocês sejam bons publicadores. Tem muito bom publicador aí, né, a nível de doutorado, mestrado, que publica só a tua comunicação e depois parou. Quando tu vê o currículo do cara lá, muito professor já, que passou, que tá numa universidade, que está numa instituição de ensino, que tem pesquisa, tem muito professor que publicou apenas, né, a sua tese ou sua dissertação e não publicou mais. É um caso muito comum. É muito comum. É muito mais comum até do que vocês imaginam. E tem professor que nem isso consegue fazer. Mas não é muitas vezes não é por uma questão de não consegui porque isso aqui. Muitas vezes é por conta dessa formação equivocada.
que já é um problema de base lá, né? Um problema na pós-graduação que não foi corrigido, e daí você chega em redações equivocadas, redações precárias, científicas precárias, que não conseguem, né, alcançar essa comunidade, não consegue passar por esse crivo, né, que toda publicação passa, né? Todo o processo de publicação, ele requer uma revisão por pares, e muitas vezes, né, a redação precária impede essa passagem, né, por esse crivo. Então, é importante a gente focar nisso e ter isso em mente. Eu estou aqui na disciplina para melhorar a minha formação como cientista. Não é para ser um bom publicador. É consequência. É consequência. Porque conceitos equivocados, né, do fazer ciência, de filosofia, da educação, vai gerar equívocos lá na frente de redação, ou no que você vai procurar para ler. E a gente vai incorporar, como eu falei, a gente vai incorporando esses equívocos, né, ao longo da nossa formação. Muito pelo direcionamento dessas leituras equivocadas. Então, se a gente começa a ler artigos de revista de baixa qualidade, ou só monografias regionais, ou só dissertações ou teses que não passaram por um crivo, né, de revisão anônima, a consequência disso é incorporar equívocos dessas leituras também na sua formação. Então, a gente precisa tomar muito cuidado nesse sentido, né? Então, o que escolher tem a ver com essa consciência, e não com o saber ou não escrever um artigo, publicar ali e acabou. Não é isso. É a formação que a gente está procurando aqui nesse curso. A gente tem um potencial muito grande, né, nas nossas instituições de ensino e pesquisa, extensão. A gente tem vários alicerces ali, né, e assim, as nossas instituições de ensino superior têm um potencial muito grande de gerar conhecimento, de gerar ciência, de formar pesquisadores. Mas o que é que está acontecendo? Dentro desse ambiente, muitas vezes, a gente não tem um processo de formação de cientistas. Então, você tem professores muitas vezes altamente qualificados que têm até ideias muito boas, né, do fazer ciência, mas que, infelizmente, por exemplo, não estão numa pós-graduação. Por que vocês imaginam que num ambiente de, por exemplo, no CETEC, na nossa área, a gente tem aproximadamente 50 professores ali na área de recursos hídricos e saneamento? O que vocês acham que desse montante de professores, apenas 10 estão na nossa pós-graduação? Vocês acham que os outros professores não têm capacidade? Não é isso. São altamente competentes, eles publicam, ou já publicaram muito em alguma oportunidade, né? Algum momento, né, da sua carreira. Sabem fazer pesquisa, muitas vezes têm uma ideia boa do que é fazer ciência, mas não estão envolvidos, né, num ambiente propício para impulsionar o conhecimento e a ciência. Então, existe esse problema, né, nas instituições. Por quê? Porque o professor, ele não é obrigado. Obviamente, existem competências dentro de uma instituição de ensino superior, são competências diferentes, cada um deve concentrar a sua competência no que é melhor para a instituição, no que se faz de melhor para que a instituição possa crescer. Então, alguns conseguem avançar mais na pesquisa, outros no ensino, outros professores na extensão. Mas, e não existe
competição. Muitas vezes tem essa ideia equivocada, né? Que o ensino ele é mais importante do que a pesquisa, ou a pesquisa é mais importante do ensino do que a extensão. Não existe isso. Todas essas competências precisam andar juntas para o fortalecimento geral, né? Do conhecimento, da instituição, de uma sociedade. Então, é muito ruim quando a gente vê esse tipo de briguinha dentro de uma instituição de ensino superior, né? Que tem pesquisa. Mas, voltando um pouco, a gente tem essa problemática, né, de muitos não fazerem parte, né, de um programa de pós-graduação, mas eu vejo assim que tem uma falta de incentivo muito grande para fazer ciência, porque existe uma competição muito grande, né, para conseguir recursos para fazer ciência. Então, muitas vezes o professor ele é desestimulado ao longo da sua carreira, porque ele não consegue, por exemplo, financiamento, não consegue equipamento. Ele trabalhou com um tema específico lá no doutorado, né, num laboratório de ponta, muitas vezes, que tem equipamentos muito bons, aí ele vai, faz concurso público para uma outra instituição, e quando ele chega lá na instituição, não tem aquela infraestrutura que ele tinha lá no doutorado. E ele precisa correr atrás para montar a infraestrutura, para que ele consiga, porque ele se especializou naquele assunto. Ele não consegue fazer mais nada diferente. Ele até consegue, né? Capacidade tem de mudar de foco, mudar de linha de pesquisa, não tem problema nenhum, mas o ideal é que a ciência é assim. O ideal é que o cientista ele vá se aprofundando. Aquele cientista faz muita coisa, muitas vezes fazem as coisas mal feitas, né? Fazem muitas coisas, mas nunca é uma coisa de ponto. Ele não consegue estar na fronteira de vários assuntos, né? Na ciência é assim. Então, a gente não consegue dar conta de muita coisa ao mesmo tempo. Para estar na fronteira do conhecimento, a gente precisa ser mais especialista possível. Isso é o normal. Isso é o normal. Quanto mais especialista, mais na fronteira tu vai estar, e aí mais potencialidade de contribuição vai existir. Então, muitas vezes é isso. Então, o professor ele não tem oportunidade, é desestimulado, ele não tem infraestrutura, os equipamentos são caros, ele não consegue aprovar um projeto, né, num edital importante, porque ele é novo. E aí ele vai desestimulando, e quando isso ocorre no começo da carreira, é um perigo muito grande. É um perigo muito grande, porque enfim, ele não consegue voltar. Então ele opta por um caminho, segue e diz, não vou voltar mais para aquilo ali, porque não tem jeito. É muito comum isso no nosso ambiente, lá no CETEC, conheci vários professores, eu já tenho 10 anos, né, de UFAL. E ao longo desses 10 anos eu vi colegas entrando ali, novos, e sendo desestimulados pela falta de incentivo. Graças a Deus eu consegui ao longo nesse tempo, né, a infraestrutura que eu precisava para dar continuidade. Mas eu encontrei essa mesma fotografia que eu estou falando para vocês, quando eu cheguei na UFAL. Infraestrutura zero para o que eu fazia, em termos de pesquisa. Então, eu fui avançando aos poucos. Levei muitos nãos. Muitos. Vocês nem imaginam, no começo da carreira. E fiquei muito desestimulado, né? Nãos assim no CNPq, na CAPES, na FINEP, mas sempre tentando. Sempre tentando. Nunca deixei de tentar. E aí chegou um ponto, né, onde, graças a Deus, consegui quebrar, vamos dizer, essa barreira. Porque é uma barreira, né, para o cientista novo, que está numa instituição de ensino, né, superior, que tem pesquisa, e quebrar essa barreira, e aí sim tudo fica mais fácil. Tudo fica mais fácil. Vem recurso, aí vem reconhecimento,
Por exemplo, hoje eu sou bolsista de produtividade do CNPq, que é vamos dizer assim, um selo, né, de qualidade do Brasil, dizer, você realmente é um cientista aqui de referência no país nessa área. E também tem outros, né, no CETEC, né? Aliás, até na nossa pós-graduação. Lucena também é bolsista de produtividade, tecnologia, tá? Mas ele também tem professor Severino, tem o professor Nobre, então enfim, é uma minoria muito, né, pequenininha ali na nossa instituição, mas que é importante ter essas pessoas, né? Importante ter esse reconhecimento ali do CNPq. E hoje a gente vê que cada vez mais, né, a situação é muito mais difícil, né, para fazer ciência no país por conta dessa falta de investimento, né, na área de ciência, tecnologia e inovação. O Ministério cada vez mais enfraquecido, falta de recursos, então você vê aí já uns 2, 3 anos, né, ou mais, que a gente não vê um edital, por exemplo, na nossa área. O último edital na nossa área que o CNPq lançou com fundos, né, do CT Hidro, que é um fundo especial para fazer estudos na área de recursos hídricos e saneamento, um fundo que vem lá do setor de geração de energia elétrica. Esse fundo ele foi extinto praticamente em 2014 e nunca mais, né, esse recurso que era por lei, era obrigado por lei ter esse recurso, uma parte, né, da geração de energia ir para esse fundo, esse chamado CT Hidro, no CNPq, e aí ter editais nessa linha. Então, desde 2014 que esse fundo foi direcionado para outras finalidades, né? E não mais para fazer ciência na área. Então, o que a gente encontra hoje, um único edital a cada 2 anos no CNPq, que é o edital universal, que é a única oportunidade, né, hoje que o cientista tem em ter algum recurso para fazer ciência. E outros editais menores, né, da nossa fundação, que é muito pequena, né, nossa fundação de amparo à pesquisa é muito pequenininha, né, nem se compara com outras fundações no país, né, em termos de aporte de recursos, e são editais esporádicos, né, que aqui aparecem, que muitas vezes, enfim, não dá para muita gente, não dá para muita gente. Então, apenas quem está com um currículo melhor, quem tem, enfim, indicadores melhores, conseguem aprovar projetos, né, nesses editais. Então, o fazer ciência é muito complicado, né, nas instituições de ensino superior. Então, não pensem que é simples. A gente precisa dar muito valor a quem tá nessas instituições, né, de pesquisa, né, de fazer ciência hoje. Eu admiro bastante, né, porque não é fácil, não é fácil, principalmente quem está começando. Então a gente precisa dar valor, reconhecer esses professores, porque é um exército muito pequeno, né, em relação o corpo docente, né, de um centro, né, de uma unidade acadêmica, né, e aí você tem um corpo reduzido que vai para fazer ciência, né? Então, tem que dar muito valor para essas pessoas. Mas, enfim, tem muito potencial. As nossas instituições de fazer pesquisa, né? Pela qualidade, né? Principalmente pela qualidade dos profissionais que entram, né? Muitas vezes passaram por instituições de pesquisa, né? De alto nível e trazem consigo, né? Esse fogo, né, de fazer ciência quando eles conseguem entrar, né, em uma instituição de ensino superior. Bom, a relação da pesquisa com outras funções universitárias, como eu falei, né,
não existe, não pode existir competição entre pesquisa, ensino, extensão e administração. Esses são os pilares, tá, de uma universidade pública, né? Cada professor, ele vai se enquadrando em um desses pilares em função da sua competência, tá? Então, mas não pode existir competição, né, entre elas, porque um pilar, ele fortalece também o outro, né? Por exemplo, a pesquisa gera conhecimento que esse conhecimento consolidado, ele vai chegar no ensino dessas instituições, né? Então, tudo que a gente vê de conteúdo nas disciplinas de graduação são frutos de pesquisa, são frutos de conhecimento produzidos por pesquisas científicas, tá? Então, o conhecimento tecnológico avança por conta da ciência também. Então, sem ciência, sem avanço tecnológico, sem conhecimento de ponta, né, para o ensino profissional. Então, é importante isso. E o bom cientista, ele muitas vezes é uma exceção, né, quando não ocorre isso. Mas o bom cientista, ele geralmente dá uma aula muito boa. Por quê? Porque ele traz coisa nova, ele está sempre atualizado, ele está lendo muito. Ele está produzindo conhecimento ali na instituição também. Então, ele consegue levar de prontidão, né, aquele conhecimento novo para a graduação, que é importante, novas tecnologias, novas linhas de pesquisa, novas ferramentas, novos métodos. O professor, que ele é um bom reprodutor de conhecimento de um livro, né, muitas vezes esse professor é muito bom aqui porque dá uma aula boa, mas muitas vezes ele está reproduzindo o conteúdo do livro. A gente vai ler ali o livro e, pô, você está falando a mesma coisa, mas decorou aqui, né, o livro aqui para dar, inclusive com os meus exemplos. Então, não, esse professor que muitas vezes que dá uma boa aula, que reproduz o conteúdo de um livro, muitas vezes ele, fora daquilo ali, ele não vai se dar muito bem, tá? Então, tem essas questões importantes, né? Dentro do ambiente universitário também tem o papel da extensão, que vocês precisam saber. Só que a extensão, ele é fruto também da pesquisa e do ensino. Eu só vou estender para a comunidade não científica aquilo que eu consigo produzir nesses dois pilares. Então, a extensão, ele é fruto desses dois pilares. Então, nasce um novo pilar baseado em pesquisa e ensino. Então, um cientista que produz, né, um conhecimento importante para a sociedade, ele leva, através de um trabalho de extensão, aquele produto para a sociedade não científica, para essa comunidade não científica. Então, ou um professor, né, que estuda muito ensino, estuda muito educação, métodos, ele consegue fazer um trabalho de extensão para levar para essa comunidade não científica, como é o caso, por exemplo, do PAESP. Vocês conhecem, muitos conhecem aqui, né, o programa de ensino, né, para estudantes aí do ensino médio, que que seria um pré-vestibular ali, né, um cursinho dentro da universidade, né, liderado pelo professor Roberaldo, hoje. E esse é um programa fantástico, né? Acho que muitos aqui já participaram, né? Que passaram pela UFAL, muitos já participaram, como dando aula ali, ou fazendo algum tipo de assistência, ou fazendo alguma atividade extra sala, né?
Então, esses programas, eles fortalecem a instituição. E outro pilar é a gestão. E vejam que, quando eu falo em gestão, eu, assim, eu penso muito, né, porque hoje a gente faz gestão dentro dessas instituições com professores. Então, obviamente, tem professor que tem realmente perfil para ser um bom gestor. Então, quem está na linha da administração, da gestão, ele consegue reduzir a carga horária para focar mais nesses assuntos, né, de gestão. E é muito importante fazer gestão dentro de uma universidade, é o que realmente impulsiona como é que você vai utilizar os recursos, né, para esses pilares, enfim, como é que você vai trazer mais recursos, como é que você vai escrever em editais institucionais para conseguir melhorar a infraestrutura da instituição, principalmente manter, né, a infraestrutura é muito importante também, a manutenção, e isso tem um exército que é pouco valorizado hoje, mas a gente tem que reconhecer que o professor hoje que está na gestão, ele faz um papel tão importante quanto os outros professores que estão nos outros pilares. Só que no meu entendimento, a gente não foi formado para isso, né? Quando a gente faz um curso, né, de pós-graduação, nível de mestrado e doutorado, a gente não foi formado para isso. Definitivamente a gente não foi formado para isso. Então, os professores que estão atuando nessa área é porque, enfim, brigam pela causa, brigam mesmo pela causa maior, de proporcionar um bem-estar maior para a comunidade acadêmica. Então, eles aderem a esse pilar, né? Muitas vezes por essa motivação, né? Não, eu quero fazer uma coisa melhor, tá ruim isso aqui, e aqui no ensino, aqui na pesquisa, eu não vou conseguir fazer, então eu vou para a área administrativa. Só que não é o ideal. Você está perdendo, muitas vezes, um professor, né, que poderia estar, enfim, fazendo uma tarefa no qual ele foi preparado de forma melhor, né? E aí ele está deslocado para uma outra finalidade, onde ele não foi preparado na formação dele. Então tem esse problema. Eu passei por algumas instituições, né, também fora do país, fazendo doutorado sanduíche, intercâmbios, enfim, os projetos de pesquisa também facilitou também alguns intercâmbios, né, colaboração com instituições internacionais. E o que a gente vê nas instituições é que os gestores, eles não são professores, eles são profissionais, né, que fizeram graduação em gestão administrativa, especialização na parte de gestão em instituições, né, de ensino superior, e são caras altamente experts, né, nessa função. E os professores, eles ficam tranquilos e focados no que realmente eles sabem fazer. Então, um sonho que eu tenho assim no país, né, é que mudasse essa mentalidade, que o Ministério mudasse essa mentalidade hoje e que pudesse proporcionar esses profissionais para que os professores pudessem ficar mais concentrados no que realmente eles sabem fazer. Infelizmente, né, a gente tem essa dispersão, né, de capacidades, né? Não por enfim, não é porque o professor quer, é porque ele muitas vezes é obrigado mesmo. Ele é obrigado, senão ele vai percebendo, né, o sucateamento, né, das coisas e alguns professores se preocupam muito, né, com relação a esquisito e estão trabalhando nessa linha que é muito nobre mesmo, muito importante para a nossa instituição. Então, não tem essa, dizer, o cara está na gestão é porque não quer dar aula, ele não quer estar na pós-graduação. As pessoas que estão atuando na gestão são
muito importantes, né? Infelizmente, né, estão deslocados, né? Tem um desvio de funções, mas são muito importantes para a nossa instituição e a gente precisa também dar valor a esses professores, né, que estão atuando nessa linha. Bom, a pesquisa, ela não, como eu falei, né, ela não vai atrapalhar nunca o ensino, né? Para se ter um ensino de qualidade, a gente precisa também ter pesquisa de qualidade. Então, essa é a mensagem. Então, a gente precisa evoluir com relação sempre nesses aspectos, né, para que as coisas consigam progredir de forma mais equiparadas, de forma mais equivalentes. O professor cientista sempre ele tem mais elementos, né? Então, não existe essa de esse cara sabe mais do que isso. O que existe são competências, mas o que a gente percebe é que professores cientistas eles têm mais elementos para trazer para as aulas também. Isso é muito, muito bom, muito importante. Bom, um outro ponto importante que eu queria conversar com vocês é sobre essa pressão por publicação. Então, vocês já entraram no ambiente pressionado já, com uma regrinha de, não, eu preciso publicar. Preciso publicar porque é uma exigência da pós-graduação. Se eu não publicar, eu não vou ter meu diploma. Eu não vou ser mestre. E aí não vai adiantar. Então, vocês já entram numa panela de... Parece que já entram numa panela de pressão. Por esse fator de publicação. E muitas vezes, isso... em algumas vezes, né? Muitas vezes não. Em algumas vezes, isso favorece uma mentalidade de aplicação de fraudes. Fraudes com relação a produzir esses produtos, né? Para que sejam levados, né, às publicações. Então, seja fraude por cópia, né, que é o famoso plágio, ou, enfim, uma cópia, por exemplo, de uma parte de um trabalho que foi publicado já, e aí você usa no teu trabalho. Ou você usa uma ideia que originalmente não foi a tua. Você copia a ideia e aí vai e segue em frente. Então, nesse meio existe isso também, mas eu não diria que a fraude ele é um produto da pressão por publicação. E jamais pode ser. A fraude vem muitas vezes por deficiências, né, com relação a ética, a outras questões, né, que estão além da pressão por publicação. Então, questões de ética, caráter, valores, é que vão definir se o indivíduo ele vai ou não para o caminho da fraude. Então, hoje a gente tem alguns casos, né, de fraudes reconhecidas em monografias, em dissertações, em teses, em artigos, todas, né, reconhecidas, e hoje é muito fácil. Hoje, pessoal, hoje existem ferramentas, né, anti-plágio, onde os editores das revistas científicas, quando chega um novo manuscrito para avaliação, eles pegam o PDF do manuscrito, usam a ferramenta anti-plágio, e a ferramenta já consegue detectar se tem algum texto que veio de alguma outra fonte. Então, os editores, por exemplo, colocam uma linha de corte, né, de 20% de texto que pode ser copiado. Acima disso, é um manuscrito duvidoso, e aí o editor-chefe já de cara, nem passa para os revisores, ele já entra em comunicação, né, com o autor correspondente, comunica, né, sobre esse problema e pede explicações. Muitas vezes, o que acontece? A ferramenta antiplágio, ela pega, por exemplo, essa similaridade, né, de
de redação, similaridade de redação, do manuscrito com uma tese, tá? Que já está online. A tese já está online, ou a dissertação está online, mas não foi publicada ainda. E aí ele pega esse grau de similaridade. E aí você explica, não, esse texto aqui foi da minha tese, que já está online, mas esse conteúdo não foi publicado em uma revista científica, e está tudo bem. O problema é quando esse texto ele não vem de uma fonte que é tua, né? Ou que já está na internet. Então aí é um problema. Mas isso é uma questão, né, não é uma questão de pressão, de publicação, muitas vezes. É uma questão mesmo de desvio de conduta, né? Senão a gente ia ter a seguinte conclusão, que toda pessoa que tem dificuldade financeira vai fraudar ou vai roubar. Não é assim. A gente vê muitas pessoas passando por situações difíceis financeiras, a maioria é honesta. Então, a questão de conduta, ela é muito mais forte, né? Ética, caráter. Então, é muito importante ter esses valores ao longo, né, da vida, e isso não é uma questão de aprender de um dia para a noite, não, é fruto de onde a gente passa, das pessoas que a gente conhece, do que a gente faz, não é assim, não é do dia para a noite. Mas a gente não pode usar nunca essa justificativa. Não, eu fiz isso aqui porque a pressão era muito grande da pós-graduação. Nada a ver, nada a ver. Então, precisa alinhar mais, né? Muitas vezes, essas questões. E o nosso desafio aqui é isso, é formar bons cientistas, tá? Na disciplina, aprender e entender um pouco mais de ética, de filosofia da ciência, da educação, para formar bons cientistas. Então, esse é o meu objetivo principal nesse curso, e é o que eu vou procurar fazer com vocês, tá? Bom, a disciplina, ela tem uma ementa, ela tem um objetivo, e o objetivo que está lá no programa da disciplina é esse aí que está colocado no slide. Ou seja, a disciplina, ela visa facilitar a redação científica, nos moldes da estrutura de um artigo científico, com o objetivo de incrementar a publicação em revistas indexadas nos sistemas nacionais e internacionais pelo PPG. Além disso, tem o objetivo de preparar o aluno para escrever o seu próprio artigo relacionado à sua dissertação. Bom, é isso, né? Até um objetivo muito menos nobre do que a gente comentou aí no slide anterior, né? De formação mesmo, né? Mas a consequência é essa. A consequência é essa. Vai facilitar vocês a fazer uma redação adequada, facilitar também a questão da avaliação, né? Vai ter muito menos bate e volta de avaliação, e aí mandar o manuscrito, ser rejeitado, faz de novo, envia para outra revista, e fica nesse bate e volta, fazendo várias tentativas em várias revistas, para ver qual é que a primeira que vai aceitar. Então, quando a gente tem esses conceitos, a gente tem uma forma facilitada de convencer rapidamente, né, os revisores que aquele produto realmente é de interesse para a comunidade. Então, tem esse objetivo. Fazer isso no ambiente de pós-graduação a nível de mestrado não é fácil. Já falo para vocês. Então, como eu já tinha comentado, vocês vão precisar... vai ter que ter um esforço muito maior de vocês do que desses momentos. Não é à toa que essa disciplina aí, a maior parte dela é de atividade extra classe, né? Então tem as atividades extra classe aí, tem um peso maior, e é o que realmente é o que é mais importante. Então, vai depender muito de vocês para que vocês consigam ter esses fundamentos aí, para que vocês consigam fazer boas redações. Bom,
além dessas questões, né, tem outras, né, mas assim, a gente visa responder principalmente essas questões aqui. O papel da escrita na construção do conhecimento, isso é muito importante, né? O conhecimento científico, como a consciência, né, que esse conhecimento científico, a base dele vem dessas contribuições que ajudam a incrementar e melhorar e construir novos conhecimentos, né? Tendo essa base teórica, né? Sempre fundamentado sempre nessa base teórica, né? Então, ou seja, do conhecimento prévio, do conhecimento existente. Então, usar esse conhecimento existente para ter novos, para criar um alicerce para novas ideias, novos insights, né? Então, é muito importante esse papel da escrita. A escrita, né, tem um papel importante, né, para a construção disso aí que eu falei. A importância da escrita e da publicação na minha vida, então isso aí é um pouquinho até filosófico, né, mas isso tem a ver com o que a gente está comentando, né, sobre a formação. Essa dúvida, né, de pesquisa e ciência, o que é que eu estou fazendo? Eu estou fazendo pesquisa e ciência, são duas coisas diferentes, né, muitas vezes a gente se intitula como pesquisador, mas na verdade é um cientista, né? Você é um cientista, mas se intitula como pesquisador, e muitas vezes você se intitula como cientista, mas é só um pesquisador. Então são duas coisas realmente diferentes. Essa terminologia, muitas vezes a gente usa comum, né? Até eu vou também, ao longo do curso aqui, falar pesquisador em vez de cientista, ou de cientista em vez de pesquisador, mas realmente são conceitos diferentes, né? Fazer pesquisa é uma coisa, fazer ciência é outra. Então, a gente vai comentando ao longo do curso e o importante é a formação, né? Na ponta ali que é de cientistas e não de pesquisadores só. Só para finalizar, né? Todo cientista é pesquisador, mas nem todo pesquisador ele é cientista. Então, a gente tem que procurar sempre formar cientistas. Não é preciso ter um dom especial para escrever artigos científicos de alta qualidade. Então, muitas vezes a gente pensa, né, que aqueles textos produzidos, né, em revistas de alto impacto, como a Nature, a Science, como algumas revistas, né, por exemplo, da AGU, que é uma editora muito, muito boa assim, na nossa área de engenharia, são feitos por pessoas que têm dom especial, né, em fazer uma redação daquele nível. Mas muitas vezes não é apenas, né, eles passaram por um processo de formação e incorporaram aquilo como uma ferramenta. A redação é uma ferramenta de trabalho do cientista. E a questão de produzir bons textos é fruto dessa experiência de formação. Então, não tem nada de ficar apreensivo ou eu não vou conseguir chegar nesse nível aqui, né? Quando a gente começa a ler artigos de alto nível, a gente sempre pensa, cara, eu nunca ia chegar aqui a escrever um artigo aqui nesse nível, né? Com esse estilo de redação, com essas ideias, como é que o cara conseguiu a partir daqui gerar essa conclusão inovadora, essa novidade aqui? Eu nunca, enfim, é um pensamento que a gente tem que banir, né? Porque essa competência a gente adquire, né, ao longo desse processo de formação. Então, não tem que se preocupar muito com relação a isso. Obviamente, né? Quanto mais você se dedicar para essas questões, mais rápido você vai atingir um nível de excelência, como tudo na vida. É como tudo na vida. A questão do inglês, né? Quanto mais a gente se debruçar em aulas, em cursos, mais rápido a gente vai chegar no nível que a gente quer. Não tem segredo, não. A gente não nasce sabendo tudo. Então, é preciso passar pela experiência se a gente quer atingir
um nível de excelência. E a escrita científica de alta qualidade requer essa passagem, tá? Então, não fiquem angustiados, não se desesperem, mas saibam que precisa passar por esse processo. E não é um processo que é feito do dia para o outro. Tem que ser persistente, tem que ter muitas competências, muitas habilidades, tá? Para chegar nisso aí. Mas qualquer um pode fazer, todos podem aprender, todos podem chegar nesse nível de competência, tá? Então, nada de desespero. Vocês vão chegar lá, mas dependem de vocês, não dependem de mim. Eu posso falar aqui o dia todo sobre isso, mas não vai depender de mim. Eu vou mostrar os caminhos, e o que é equivocado e o que não é equivocado. A escolha de vocês. A escolha de vocês. Essa disciplina é isso, é mostrar as escolhas. Eu mostro o que é errado e o que é certo. E o aluno, ele escolhe. Na aula passada eu falei do inglês, né? Falei dos cursos, vocês precisam se aprofundar. Eu coloquei as escolhas, eu disse claramente. Quem se aprofundar vai conseguir passar pela pós-graduação de maneira mais fácil, vai conseguir fazer uma pesquisa de qualidade. Quem não se aprofundar, não vai nem conseguir passar por essa disciplina. Essa é a realidade. Então, a gente precisa dessas competências. Então, é o que eu vou tentar fazer ao longo do curso também. Bom, a questão da dissertação em formato de artigo não é uma exigência, mas quando a gente tem uma mentalidade diferenciada do fazer ciência, o natural é que a dissertação ela vire um artigo científico. Então, a necessidade de escrever textos, né, longos, ela cai já. Porque esse não é um conceito básico, né, de redação científica. Né? Textos prolixos, textos repetitivos, textos que dão várias voltas, várias voltas, né? E, enfim, sempre dizendo a mesma coisa, né? Então, esse não é o objetivo. O objetivo é ser conciso, é ser objetivo, ser direto, ir direto ao ponto. Então, o que a gente vê nos artigos que são publicados em revistas de alto impacto? Textos com, no máximo, 10, 15 páginas. Então, a minha dissertação também pode ter esse mesmo conteúdo. Por que não? Então, faz sentido escrever uma dissertação com 150 páginas, com 200 páginas, com 90? Não faz. Hoje não faz sentido mais esse tipo de redação para uma dissertação. Porque não é um texto de revisão, né, onde você tem que esgotar o tema, você não está escrevendo um livro ou uma nota técnica, né, sobre um determinado conteúdo, não, você não está fazendo um relatório técnico. Muitas vezes a gente vê relatórios dentro de dissertação, dizendo exatamente, ó, no dia tal eu fiz isso, no dia tal eu fiz isso, enfim, tá aqui as fotos do laboratório, e aí um monte de relato, você está relatando as atividades desenvolvidas, né, na dissertação. E, enfim, um artigo científico, ele não é uma descrição, né, de um protocolo. Não é. Jamais será. É inaceitável, né, o formato de artigo, a gente ter esse formato de redação. Então, pessoal, eu diria a vocês, se vocês tiverem essa consciência, vocês vão entregar a dissertação de vocês com menos de 30 páginas. Certeza disso. Com menos de 30 páginas, menos de 40 páginas, certeza que vocês vão entregar uma redação concisa, boa, de alta qualidade, se vocês seguirem, né,
É isso que eu vou mostrar para vocês. Tenho absoluta certeza. E vocês vão ver que as contribuições vão ser muito mais relevantes do que uma dissertação prolixa, longa, de redação equivocada, que dá muitas voltas, enfim. Então, vocês vão ver, ter a certeza que esse é o caminho a ser tomado, tá? Bom, a ementa é bem curtinha, né? Ela foi uma ementa geral, assim, que eu também busquei em outros programas de pós-graduação. Tem esses tópicos, as bases teóricas para a publicação, então a gente vai começar, eu vou começar mostrando todas as bases, né? Para fazer uma publicação, se possível ainda na aula de hoje, o processo de publicação, avaliação da qualidade científica. Então, no segundo tópico, a gente vai ver o passo a passo da publicação, porque, enfim, eu acho que alguns de vocês já conhecem, está até se divulgando muito em função do coronavírus, né? Alguns trabalhos científicos, né, que foram publicados muito rápidos, né, em função... exige também, né, em função do avanço da doença, então você precisa ter conhecimento para que venha soluções a partir daí. Então, um trabalho feito sobre a cloroquina, não sei se vocês têm conhecimento, que aí ele foi retratado, ele saiu, ele foi publicado, depois ele foi retratado, ou seja, ele foi retirado, a publicação foi retirada. Isso, de 4 autores, três autores, eles pediram para tirar o seu nome da autoria, né, do trabalho, e daí o trabalho ele foi retratado. Bom, isso não é comum, mas acontece algumas vezes, e no caso esse trabalho foi retratado em função dos dados, né, dos dados duvidosos. Então, existia uma dúvida aí com relação à qualidade dos dados, de obtenção, e o autor que ficou, né, na publicação foi exatamente o dono da empresa, né, que cedeu os dados para os pesquisadores fazerem as estatísticas e, enfim, obterem as conclusões para o trabalho. Então, esse trabalho, por exemplo, ele foi publicado em poucos dias, da submissão até a publicação no jornal, nenhuma semana teve, né? E aí o Fantástico, ele apresentou, né? O processo de publicação é esse, o manuscrito, ele chega no corpo editorial, que é enviado para os revisores, então é feita uma avaliação e tal. E aí muito foi questionado, muito se foi questionado sobre a qualidade dessa revisão feita pelos pares, né? Por conta dessa pressão de acelerar o processo de publicação, por conta de ter conhecimento, de gerar conhecimento. O importante agora é gerar conhecimento. Se esse conhecimento ele vai ser, se ele é ruim ou não, e aí meio que os revisores eles lavaram as mãos dele e deixaram para a comunidade científica criticar. Meio que passou batido, né? Eles viram, tá, beleza, é isso aqui a conclusão, tá, eu vou confiar nisso aqui, eu não vou ir a fundo questionar sobre a qualidade desses dados, vou deixar que isso aqui seja publicado e deu essa responsabilidade, passou essa responsabilidade para a comunidade científica, que certamente, né, avaliou, você vê, né, foi avaliado por alguns pesquisadores, depois que o paper foi publicado, e aí, depois disso tudo, se chegou à conclusão que o trabalho era de baixa qualidade, que não poderia ser referência. E aí até a OMS retomou os estudos, né, com a cloroquina, e aí já tem outro direcionamento. Mas, enfim, tudo isso, você vê que o impacto, né, de uma publicação. Qual o impacto de uma publicação e esse processo de publicação a gente vai ver em detalhes, né? Na nossa área não é assim, tá? Na nossa área o processo é muito mais lento do que em outras áreas que tem um apelo maior, né? Para que essa publicação fique logo disponível para essa comunidade não científica e que gere rapidamente, né, os produtos necessários para a sociedade.
A gente vai falar um pouco também sobre a avaliação da qualidade científica, então vocês vão saber exatamente, né? Isso é muito importante para a revisão bibliográfica que vocês vão fazer. Então, vocês vão saber nessa aula exatamente, né, quais são os melhores manuscritos, quais são as melhores revistas, quais são os melhores pesquisadores, e esse conjunto de informação, de indicadores, vai servir para que vocês sigam e façam filtros, né, de maneira correta. Então, vocês vão seguir as revistas corretas, os pesquisadores que mais publicam, né? Não é que mais publicam, mas que publicam, que tem uma contribuição mais relevante, né, na temática que vocês vão trabalhar. Então, a gente precisa reconhecer essas pessoas, não só pelo sobrenome, a gente precisa reconhecer essas pessoas pelo nome, onde é que elas trabalham, o que é que elas estão fazendo. Então, aí eu comentei sobre a rede social, né, da científica, né, que é o ResearchGate, e a gente precisa explorar bastante essa ferramenta. Então, a partir dali, a gente consegue saber mais detalhes dos pesquisadores. Então, é importante essa avaliação da qualidade científica. O saber publicar também, né, é muito importante, a gente vai ver como é que a gente pode publicar. Eu vou dar algumas dicas de facilitação, né, nesse processo de publicação. E o último tópico, que é mais denso, é sobre a redação científica. E daí a gente vai se debruçar mais, né, sobre os aspectos, né, e os elementos que devem ter, né, a estrutura de um artigo, os elementos que devem ter dentro dessa estrutura, o processo de citação, o processo de referenciamento, o fluxo de ideias, isso é muito importante, né? Como eu falei, as ideias, esses conceitos, né, vão servir para qualquer texto acadêmico que você venha escrever. Agora, a qualidade dessa redação, quem vai dar é você, tá? Sempre, né? O conceito, aqui, né, na disciplina, vocês vão ter, de como é que vocês podem fazer uma redação boa, quais são os elementos, qual é o fluxo que eu devo fazer. Isso vai dar noções claras, né, norteadoras do que seguir. Mas o texto é seu. Quem bota, por isso que é chamado de manuscrito. Manuscrito, apesar de antigamente, né, eles escreverem no papiro e no lápis, hoje ainda a gente escreve com as mãos, né? A gente usa o teclado para digitar, então ainda é manuscrito mesmo. E a gente vai, enfim, se aprofundar nessas questões aí da redação científica. Tem livros excelentes, exclusivos sobre esse tema. E eu vou passar para vocês alguns, né? Inclusive já está lá no nosso programa da disciplina, alguns livros aí, e eu vou passar para vocês esses elementos. Então, o nosso programa aí tem 10 módulos, tá? Então, a gente está no primeiro módulo, né, de organização e introdução. Depois a gente vai para o segundo módulo, que é a base teórica. Depois, o terceiro módulo, a avaliação da qualidade. O quarto módulo, como publicar. Quinto módulo, a estrutura das partes de um artigo. Aí já entra na ementa ali, está como redação, né, científica. Aí já entra na redação científica. E aí vem a nossa prova escrita, depois do quinto módulo, né, onde, já vou adiantar aqui, a prova escrita vai ser um artigo científico. Cada um vai ter um artigo científico de alto nível, A1. O A1 é o top, né, de qualidade pela CAPES. Então, cada um vai ter um artigo A1 e cada um vai responder sobre os elementos que tem naquele artigo. Então, perguntas como, por exemplo, né, qual a lacuna científica? Qual é a contribuição científica desse artigo? Então, são perguntas gerais que vão servir para todo mundo, só que cada um vai ter um artigo, né, diferente. Então, as respostas, obviamente, vão ser diferentes, né? E essa prova a gente vai fazer ela online sem nenhum problema, né? A gente vai fazer todo mundo ao mesmo tempo aqui.
todo mundo online fazendo, e aí pelo cigarro vocês vão dar as respostas. E aí vem as dicas de redação científica, e aí vem o planejamento, né, do manuscrito, né, com os seminários na sequência. E esse é talvez um dos momentos mais importantes da disciplina, né, onde a gente cada um vai ter um espaço, né, de 5 minutos para fazer uma apresentação do planejamento com relação à escrita científica do seu manuscrito, o que é que vai colocar, o que é que vai considerar, o que é que ele está pensando, né, em colocar em termos de ideias e fluxo, né, na introdução, na metodologia, nos resultados, como é que ele vai apresentar esses resultados. Isso aí é um planejamento, isso é muito importante, esse planejamento do manuscrito, né? Mesmo sem ter conclusões, resultados, a gente sempre precisa fazer esse tipo de planejamento para ter um produto de alta qualidade lá na frente. Né? O que eu vou escrever? Não é assim, não é, hoje eu vou sentar, vou escrever um pedaço. Não é assim. A gente precisa de um roteiro onde a gente vai seguindo esse roteiro, tá? Então, o que a gente vai fazer é isso, né? Nesse seminário é um planejamento, é uma apresentação do roteiro. E aí a gente vai ter uma oficinazinha de elaboração do manuscrito, onde eu vou contribuir, né, diretamente, né, com o manuscrito de cada um, no caso com as dicas, né? Algumas dicas aí do que é que fazer, para onde deve ir, o que é que precisa melhorar. Então a gente vai ter 2 oficinas na sequência e a gente espera, né, que com tudo isso um manuscrito ele seja produzido ao final da disciplina. E aí a gente vai fazer uma avaliação cruzada dos manuscritos, onde os alunos vão ser os revisores. Então o processo de revisão é muito importante também para a aprendizagem, né? Então a gente vai ter vocês vão ser revisores, né, dos artigos dos colegas. E aí vocês vão fazer avaliações. E eu vou avaliar, eu vou ser um editor-chefe. Então a gente aqui vai criar um ambiente de editorial de uma revista científica. Eu vou ser o editor-chefe, vocês vão ser os revisores, eu vou fazer o primeiro crivo, vou passar o manuscrito para 2 revisores, e aí vocês vão revisar, e o editor-chefe, no caso eu, vou avaliar a qualidade desses pareceres. E vou ver se a qualidade está adequada ou não, em função do que o editor-chefe leu, né, o manuscrito. O editor-chefe não é um cara que encaminha, não, viu? É o cara que lê os manuscritos que chegam, avalia a qualidade e encaminha para os pares. Então, o editor-chefe ele tem que ler todos os manuscritos, porque ele precisa saber se o parecer que está chegando dos revisores é um parecer adequado ou não. Né? O editor-chefe ele pode ou não considerar aquele parecer positivo ou negativo. Né? Então, não é uma questão matemática que um artigo ele é aprovado. Por exemplo, eu mando para 3 revisores e se 2 aprovarem e um reprovar, eu passo para frente. Não é uma questão matemática. É uma questão de qualidade, não é quantitativa, é qualitativa. Então, o papel do editor é avaliar, né, com muito detalhes, né, os pareceres, né, e o manuscrito e ver se aquilo está adequado ou não. Então, a decisão final da publicação é sempre do editor-chefe. E depois a gente vai ter uma defesa, né, uma apresentação aí da defesa dos planos ou dos manuscritos. Muito bem. O programa da disciplina está todo no site, aí está o endereço, vocês podem pegar a apresentação, clicar nesse link aí e aí acessar todo o material da aula.
e escritacientifica.sc.us.br, que tem diversos palestrantes, dentre eles o professor Gilson Vopar, professor Anderson de Santana, que são referências, né, na redação metodologia científica no Brasil. Bom, acho que esse é um dos slides mais importantes, né, na aula de hoje, onde a gente tem aí as regras do jogo. Bom, a média final da disciplina, né, a sua nota vai ser com... Alô, estão me escutando, pessoal, aí? Tranquilo? Sim. De novo? Sim, tranquilo. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Tive um problema técnico aqui. Pronto, então voltou aqui o slide. Bom, a média final, então, vai ser composta pela média da prova teórica, tá? Depois do módulo 5, testes rápidos, seminários, elaboração do projeto científico ou manuscrito. Então, vai ter um peso, então, de 15%, né, nos testes rápidos. Eles podem acontecer já na semana que vem. O teste rápido, ele é geralmente, é uma resenha, né, de algum material que eu vou pedir que vocês vejam, né, durante a semana. Então, eu poderia pedir um teste rápido aí dos documentos que eu passei para vocês aí, de leitura, né, aqueles 2 livros, né, para que vocês façam um resuminho rápido ali, né, do que vocês leram. 15% vai ser dos seminários, 30% vai ser da primeira prova e 40% vai ser o peso, né, do manuscrito ou do projeto. Você tem 2 escolhas, né? Ou você vai optar em fazer o manuscrito, ou você vai escolher fazer um projeto. Se você optar pelo manuscrito, a nota do manuscrito ela vai ser multiplicada por 0,4. Se você optar pelo projeto, a nota do projeto vai ter uma penalidade, né, em relação ao manuscrito. A nota do projeto vai ser multiplicada por 0,7, que, consequentemente, vai ser multiplicada pelo seu peso ali, né, que é o 0,4. Então, como eu falei na aula passada, quem optar em fazer o projeto, no máximo, ele pode ter conceito B. Quem optar em fazer o manuscrito, no máximo, ele pode chegar no conceito A. Tá? Então, esse é a nossa equaçãozinha para chegar na média final. O que é que vai ser avaliado nos seminários? Os seminários são muito curtinhos, né? Cada um vai ter 5 minutos para falar. E nos seminários serão avaliados a clareza da apresentação, a estrutura e o progresso do trabalho. Porque o que é que eu vou avaliando? Né? Como tem 2 seminários, eu vou avaliar se existiu um progresso do trabalho em relação à apresentação anterior. Certo? Então, se existiu um progresso, se foi feito, né, o que foi recomendado ou não, a gente vai avaliar nesses seminários. Na elaboração do manuscrito, tem muita coisa que eu avalio aqui e que vocês vão aprender ao longo do curso também, né, como é que vocês vão escrever um manuscrito de forma adequada. Mas eu detalhei nesses slides aqui, geralmente, né, quais são os elementos que eu uso para ver se aquele manuscrito ele está adequado ou não. Então, por exemplo, o título, se tem coerência com o conteúdo do trabalho, o resumo. Então, eu vou acompanhando esse meu roteiro de avaliação e vou avaliando cada pontinho lá do manuscrito ou do projeto de pesquisa.
E aí vocês têm isso na mão, então já de cara vocês já sabem exatamente o que eu vou avaliar. Então, é procurar atender esses quesitos, certo? São quesitos que vocês devem procurar atender quando a gente escreve um manuscrito. Então, é muito importante, né? Quando a gente vai sentar para escrever o nosso manuscrito, já ter o roteiro visando atender esses quesitos. É como numa apresentação de ginástica artística, né? Que o competidor, ele sai de uma nota de partida, onde ele tem que fazer, né? Executar todos os seus elementos, né? Vai executar os seus elementos durante aquela apresentação e ele vai apresentar os elementos. Cada elemento daquele, se ele for mal apresentado, o juiz vai descontando, né? Ele não desconta, aí ele chega numa nota final menor do que a de partida. Então, a nota de partida nasce do grau de dificuldade, certo? E aí vai acontecendo as penalidades, né? Numa apresentação de ginástica artística em função da mal execução dos elementos. É a mesma coisa. Eu vou ser um juiz aqui onde eu vou avaliar a mal execução de elementos que vão ser apresentados no manuscrito, seguindo essa mesma ideia, né? Os testes rápidos, né? Eles vão ser solicitados durante o curso, como eu falei para vocês, né? Pode ser a minha videoaula, pode ser um determinado assunto, pode ser um livro, pode ser... E aí eu vou sempre pedir para que você explique de maneira sucinta a essência de um conteúdo. Sempre. Esse é o objetivo do teste rápido. Sempre vai ter essa mesma pergunta. Explique de maneira sucinta a essência da videoaula tal, ou do livro tal. É a mesma pergunta, sempre. E aí vocês vão fazer um texto, né? Eu vou dar 10 minutos, 15 minutos aí no máximo. Aí vocês vão escrever ali e vão enviar na hora para mim, né? Online, já vai ter lá o cigarro, vocês vão enviar. Serão realizados os testes rápidos das videoaulas e de leituras. Bom, essa aqui é a tabela de conceitos, não fui eu que fiz. Tá lá no regimento, né, do programa. Os conceitos são de acordo com as notas, e aí estão as faixas das notas, né? É importante ressaltar que abaixo de 7 é conceito D, e aí o aluno tem que repetir aquela disciplina, né? Então, tem que ter cuidado para essa nota aí menor do que 7. Enfim, já aconteceu, né? Reprovação nessa disciplina, tá? Teve um ano que a reprovação foi muito grande, né? Inclusive. E vocês precisam se preocupar com essa disciplina. Não é uma disciplina não é uma palestra, né? Como eu falei logo na primeira aula. Isso aqui não é um conjunto de palestras aqui, não é. A gente precisa realmente se aprofundar para pegar esse conhecimento e formação, melhorar a nossa formação e para chegar na ponta lá com textos redigidos, né, de alta qualidade. Então, isso tudo vai ser avaliado na disciplina e a nota vai ser de acordo com esse retorno que vocês vão dar, né? O conceito A de 9 a 10, conceito B de 8 a 9, conceito C de 7 a 8. Conceito D menor do que 7. Tá? A, B e C, você, tranquilo, né? Passou pela disciplina. Lembrando, eu acho que tem uma regrinha lá que a média final tem que ser conceito B, né? Para todas as disciplinas. É como se fosse um coeficiente de rendimento, mas no final a média em todas tem que ser conceito B. Então, se tu tira um conceito C nessa disciplina, tu vai ter que tirar um conceito A em outra para nivelar, né? O conceito aí, para ficar com o conceito B no teu histórico, a média dos conceitos. Essas aqui são as referências que eu vou usar na disciplina, então já pedi que vocês possam ir atrás, né, dessas referências. Vocês conseguem, os alunos conseguem rapidamente, né, adquirir isso aí a custo zero.
Já recebi algumas cópias, né? Mas, assim, eu recomendo, quem puder, adquirir mesmo, né, os livros. A gente vai usar muito esses 2 livros aí. Então, quem puder, são livros baratos, né, em torno aí de R$ 30 cada um, ou menos. Livros bem curtinhos, que dá para ler em poucos dias, né? 2 dias vocês conseguem ler cada livro desse. E uma leitura muito agradável, né? O professor Gilson Volpato, ele tem uma escrita muito boa e que é muito acessível a nível, em qualquer nível, eu diria assim, né? Nem de graduação, de pós-graduação. Então, eu recomendo muito esses textos aí para que vocês... Inclusive, são os textos que eu vou seguir. Bom, eu vou começar, então, a nossa aula, né? Com essa discussão, né, do pesquisador e cientista, né? E mostrar claramente essa diferença, né, do que é pesquisa e o que é ciência. A pesquisa é toda e qualquer investigação, né? Então, investigação, você tem uma questão feita, né? E você quer descobrir uma resposta a uma questão, então você está fazendo uma pesquisa. A gente faz pesquisa todos os dias, né? Então, todo dia a gente tem uma questão, aparece na nossa cabeça e a gente faz pesquisa. A gente vai no Google e faz pesquisa. Vai em outra ferramenta de busca e faz uma pesquisa. Só que a pesquisa científica, ela é um pouquinho diferente dessa pesquisa comum que a gente faz, né? Todos os dias. A pesquisa científica, ela utiliza métodos, né, e pressupostos científicos, independente do objeto de estudo. Então, eu preciso... em uma pesquisa científica, né, ela precisa contemplar sempre uma metodologia científica que vai gerar resultados empíricos, né, confiáveis, concretos, né, sensíveis, e não resultados filosóficos, né? Então eu preciso gerar esses resultados empíricos, né? Empíricos, eles quer dizer sensíveis aos nossos sentimentos, né? Então, é uma preocupação que o cientista tem. Não é uma preocupação, por exemplo, que o artista tem, que o filósofo tem, que o teólogo ele tem. Não, é bem diferente, né? Uma pesquisa científica de uma pesquisa comum ou de um trabalho que não se baseia em evidências, né, empíricas, tá? As evidências empíricas são os seus resultados, só que os resultados, eles nascem a partir de uma metodologia, sempre, né? Então, a gente precisa estabelecer isso de forma adequada e robusta para gerar resultados altamente confiáveis. Só que a ciência, ela tem um pouquinho, a diferença uma diferença, né, entre a pesquisa, né? Ou seja, a ciência já é a forma de construir e aceitar generalizações acerca do universo. Esse processo de construção e aceite dessas generalizações, que são ideias amplas sobre um determinado conteúdo, ideias mais amplas, elas são baseadas no empirismo, ou seja, o empirismo tem 2 frentes aí, né, que vai sustentar o empirismo, que são os resultados concretos baseados em metodologia científica, como eu já falei, mas também do conhecimento prévio. Então, eu tenho todo o conhecimento prévio estabelecido sobre aquela temática, e esse conhecimento prévio ele vai sustentar essas ideias que eu estou colocando acerca sobre a construção, né, do conhecimento naquele trabalho que eu estou desenvolvendo. Então, eu estou construindo um conhecimento novo, eu estou colocando uma ideia nova ali que eu consegui produzir naquele trabalho, e só que aquela ideia ela precisa ser sustentada, ela não pode ser baseada em fragilidades, né? Em especulações.
Essa é a palavra, né? Ela não pode ser uma especulação. Ela precisa ser sustentada, baseada em elementos sensíveis, empíricos, no conhecimento prévio também. Bom, a ciência em uma imagem. Bom, a ciência é bem isso aí. A gente tem um mundo onde a gente conhece, né, bem as partes, né, os processos, os fenômenos. Só que ainda existe um mundo novo, desconhecido, que o ser humano ele tem a necessidade de conhecer para avançar o conhecimento, para gerar novas tecnologias, para gerar novas soluções, para propor, né, enfim, um medicamento em relação a uma doença nova que está aparecendo, enfim, tem todo esse aspecto. Então você vê uma pessoa ali quebrando uma fronteira e enxergando um mundo diferente. Isso é fazer ciência. Fazer ciência não é só quebrar a fronteira, mas é ter esse conhecimento do mundo que você está, da temática que você está, bem, para que você possa seguir em frente. Desculpa. Fui mexer aqui no computador e caiu meu fone. Que você possa seguir em frente e quebrar essa fronteira do conhecimento e enxergar esse mundo novo. Quando você enxerga esse mundo novo, aí você está fazendo ciência, você está dando uma nova contribuição, você está mostrando algo que a comunidade científica ela ainda não sabia. Então, isso é o fazer ciência. Bom, como eu falei para vocês, pesquisador faz pesquisa, o cientista faz ciência de modo a avançar a fronteira científica, a fronteira do conhecimento na sua área, certo? Então, o cientista está disposto sempre a divulgar os seus achados, conclusões através das publicações. Isso é uma tarefa comum da vida do cientista. Ele está com sede sempre, né, de divulgar os seus achados. Ele não quer guardar para si, ou para o seu grupo, ou para, enfim, que aquilo fique no conhecimento regional. Ele quer disseminar aquilo para que outras pessoas tenham a oportunidade também de avançar a partir daquele achado que ele fez. Tá? Então, ele é muito diferente. Como eu falei para vocês, todo pesquisador, todo cientista, ele é pesquisador, mas nem todo pesquisador ele é cientista. Ele não tem essa preocupação, o pesquisador, muitas vezes. Então, é até muito, eu acho errado, né, de forma equivocada, né, o CNPq, ele coloca essa categoria, né, dos cientistas como pesquisador de produtividade. É um bolsista, é um pesquisador bolsista de produtividade. Bom, ele está lidando com cientistas, né? Ele está lidando com puramente pesquisadores. Então, enfim, se vocês seguirem nessa profissão, chegarem lá na frente, né, com orgulho e com essa mentalidade de fazer ciência, então não tenham medo não de dizer que vocês são cientistas, tá? Então, qual é a sua profissão? Minha profissão é cientista. Não é pesquisador. Minha profissão é cientista. Então, muita gente se espanta, né, quando você fala, né, que é cientista. Você está sendo prepotente, você está sendo muito isso, é aquilo. Não, nada a ver. É o conceito mesmo, né? O cientista ele tem essa preocupação e o pesquisador muitas vezes não. Isso é um resultado natural, né? Por exemplo, de quantos trabalhos, quantos projetos de pesquisa aprovados, né, financiados, eles não geram conhecimento. A maioria dos trabalhos no Brasil, eles não geram conhecimentos científicos. Os projetos de pesquisa, né, financiados pelo CNPq, pela CAPES, pela FINEP, a maioria deles não gera conhecimento, a publicação no final. Por quê? Porque muitas vezes são liderados por pesquisadores. O que é que eles produzem no final?
um relatório de prestação de contas, um relatório científico e um relatório de prestação de contas. Isso não é fazer ciência. Isso não é fazer ciência. Tá? Então, o cientista, ao conseguir um financiamento, ele tem uma preocupação muito além de gerar um relatório e prestar contas ao seu financiador, né? Que é exatamente isso que está no slide. Bom, eu vou finalizar a aula de hoje com esse slide aí, tá? Que é o ciclo de produção de ciência, que é uma coisa que a gente precisa conhecer e ter plenamente consciência desse processo. Tudo nasce, a ciência nasce através dos fatos que acontecem na natureza. Então, eu tenho fatos, eu tenho fenômenos, e desses fatos e fenômenos nascem nossas percepções e paradigmas, né? Também relacionados a fatos, a doenças, a problemas, enfim, a fenômenos, né? E aí a gente consegue perceber que esse fato é um fato novo e ele precisa de uma explicação. Tenho essa percepção. Isso aqui, por que aconteceu isso? Isso é muito comum, né? Até no nosso dia a dia, acontece muito isso, né? Sabe? Por que isso aconteceu? Por que isso ocorre dessa maneira? E aí, a pesquisa, ela vem exatamente para suprir, né? Para responder isso. Quando é uma questão comum, né? Que é de conhecimento difundido, sei lá, como é que a tela consegue projetar uma imagem? Então, rapidamente a gente obtém uma solução, né? Fazendo uma pesquisa. Mas, em algumas questões, não. Tem algumas questões que geram fatos e que a gente não é capaz de responder com uma simples pesquisa no Google. Então, essa é a pesquisa científica, né? Onde a gente se depara com uma fronteira e, a partir dela, a gente enxerga lacunas, ou seja, são ainda pontos, né, que precisam ser respondidos, são questões que precisam ser respondidas, e aí a gente começa a avançar e tentar explicar aquele fato novo que aconteceu, aquele fenômeno que está acontecendo, que ainda não existe explicação. Isso é fazer ciência, e isso que a gente tem que procurar fazer nos nossos trabalhos. Então, a partir dessa percepção, desse fato, leva a gente a começar uma observação controlada. Fazendo uma analogia para o nosso caso, muitas vezes a gente usa um monitoramento, seja ele em campo, seja ele em laboratório, mas a gente usa um monitoramento para isso. E com esse monitoramento a gente começa a entender melhor o padrão de variação, né, daquele fenômeno e começa a formular hipóteses. O que é que são as hipóteses? Hipóteses, já está falando, hipo abaixo, tese, que é a tese, né? Uma ideia. Tese é uma ideia. Então, está abaixo da ideia. Então, a gente formula alguma coisa que está abaixo da ideia. Por que está abaixo da ideia? Porque a hipótese está abaixo da ideia. Porque a hipótese, ele gera a novidade, gera a ideia. Certo? Então, a ideia é a sua conclusão daquele fato em função de uma observação controlada, e aí eu gero uma ideia nova a partir de uma questão científica, a partir de uma hipótese. A hipótese, muitas vezes, é uma pergunta, e a resposta dessa hipótese é sim ou não. Certo? Então, por exemplo, o ciclo da Lua tem 4 fases. Então, a gente faz uma pesquisa controlada, observação, vê as fases da Lua e conclui que sim,
o ciclo da Lua tem 4 fases. Então, nesse ambiente que a gente tem que propor também os nossos trabalhos, né? Observação controlada, muitas vezes essa observação controlada, ela já existe, né, em função do conhecimento prévio ou do que foi produzido, né, no laboratório que você trabalha. Então, existe já uma observação controlada e a partir dali eu consigo formular essas questões bases para que as ideias surjam lá na frente. Quando a hipótese, ela gera a tese, a hipótese, ela gera a tese, ela gera a ideia, aí, aquela ideia, a gente precisa se preocupar para que aquela ideia, ela seja generalizada. Aí vem as generalizações. Bom, a conclusão, ela não pode ficar limitada à fazenda do seu José. Aquela conclusão na fazenda do seu José, ela pode também ser aplicada à fazenda do seu Antônio, à fazenda do seu Pereira, enfim, a várias outras fazendas. Então, o exercício da generalização, ele é um fundamento super importante no processo de publicação. Sem ele, dificilmente eu consigo produzir um alcance que seja adequado para a comunidade científica. Então, eu não posso responder questões locais e regionais, eu preciso sempre generalizar. A minha pesquisa é, sim, específica, né? Do ponto de vista, né, de objeto de estudo, ela é sempre muito específica. Pode ser uma bacia, pode ser um rio, pode ser um reservatório, pode ser amostras, um conjunto de amostras numa estação de tratamento, não tem problema. Só que aquele problema, ele é maior, é de interesse maior, sempre é de interesse maior. Então, eu preciso que a ideia, ela seja generalizada, sempre. Então, enxergando aí o processo, a verificação e validação, ela é super importante disso aí, né? Então, como é que a gente verifica e valida, né, essas ideias? Que já, né, vocês têm a consciência, né, que ela precisa ser generalizada. A gente verifica e valida através da nossa base que a gente produziu. Então, produzimos essas ideias a partir de quê? A partir de resultados que foram gerados a partir de uma metodologia científica que foi definida a partir de um conhecimento prévio. Então, tudo isso, esse discurso, ele é reunido para fazer uma verificação e validação daquela ideia que você está lançando na conclusão. Então, já antes de fechar esse fluxo aí, esse ciclo de produção, a gente já percebe que o que é que a gente produz, né, na ciência? A gente produz as conclusões. Né? Quando algum trabalho, algum resultado de algum trabalho aparece na TV, aparece em algum telejornal, o que é que aparece? Não aparece os gráficos, não aparece, enfim, a análise estatística multivariada que você fez. Não, aparece direto a conclusão. Né? Então, é o ápice, né? É o ápice do trabalho acadêmico, do trabalho científico, e essas conclusões precisam ser validadas e verificadas, e é exatamente toda essa base que me fez chegar na ideia que é levada em consideração para sustentar essa ideia. Então, eu tenho a base do meu trabalho, toda do meu trabalho, só que o meu trabalho, ele usou muitos outros trabalhos para que ele nascesse, né? A metodologia nascesse, os resultados fossem produzidos. Então, não é só... não tem coisa minha só ali, tem outros trabalhos ali embutidos, né, que a gente precisa levar em consideração, e todo o arcabouço teórico também ele é importante para defender essa ideia. Então, tudo que já foi feito, ele vai ser utilizado para que eu defenda essa ideia, que eu sustente essa ideia. Bom,
Se você fez tudo isso, aí você vai no próximo quadradinho ali do fluxograma, você vai ver que tem a escrita e a publicação. Bom, você tem muitos cientistas, né, muitos pesquisadores, vamos dizer assim, muitos pesquisadores conseguem fazer com excelência até a fase de verificação e validação, mas eles se deparam na escrita e na publicação e não conseguem passar dessa fase. Então, é uma coisa que a gente precisa ter em mente, né? Que isso é uma etapa, a escrita e a publicação é uma etapa da produção do conhecimento, do ciclo da ciência. E essa ferramenta eu preciso adquirir, senão eu não vou conseguir passar. Preciso ter essa consciência. Então, escrita e publicação, eu faço uma redação adequada e isso chega à comunidade científica, que é onde esse conhecimento vai ser disseminado e discutido. E uma vez validado pela comunidade, ele é incorporado à malha do conhecimento. E uma vez incorporado à malha do conhecimento, a fronteira do conhecimento, ela avança a fronteira do conhecimento, e aí você tem uma nova fronteira, que novos cientistas, né, vão chegar nessa fronteira e vão tentar romper ela através de um fato novo que aconteça na natureza, um fenômeno novo que aconteça. Então, esse é o ciclo de produção, a gente tem que estar focado nisso aí. E que nenhuma caixinha dessa pode ser uma barreira para a gente seguir em frente e produzir esse ciclo. Então, a gente tem que estar consciente do papel de produção, né? Da ciência e estar atento em todas essas caixinhas aí. Bom, eu vou abrir aí para questionamento, se vocês tiverem alguma coisa para questionar, perguntar alguma coisa sobre o processo de avaliação, se tiver uma dúvida até esse ponto aí, senão eu dou por encerrada a aula. Vou esperar alguém que quiserem pronunciar, podem falar agora. Professor? Sim? Bom dia. Eu queria falar sobre o teste rápido, porque assim, está tendo uma grande dificuldade nas outras aulas com relação a acompanhar as aulas online. Muita gente fica com a internet lenta, trava, cai, e eu acho que isso seria um problema para alguns de nós fazer esses testes rápidos, já que a gente não vai ter um acompanhamento muito bom das aulas do tempo ao vivo, do tempo real. Por isso a gente está pedindo as aulas gravadas, para a gente poder analisar as aulas depois com a internet, quando tiver um momento bom, e caminhar, entendeu? Tá, tranquilo. Eu vou até colocar essa preocupação aí para os meus colegas também, e ver se... Eu tenho alguns colegas que já estão mais avançados, né? O Marlos, acho que o Fábio também já está mais avançado, e eu vou ver como é que está... Qual é a experiência para aplicar aqui ou não. Qualquer coisa a gente muda um pouco, né? Essa metodologia do teste rápido, pode colocar, quem sabe, aí para ser feito depois da aula, não tem problema nenhum, né? E ser enviado por e-mail. Por exemplo, eu mandar um e-mail, não precisa estar online, né? Mandar um e-mail, ou lá no SIGA, né? Também tem um espaço no SIGA da gente colocar o documento, aí quando vocês acessarem o documento, aí vai ter um tempo lá para vocês responderem. Então tem muita alternativa. Se essa não está funcionando, né, essa online, a gente vai procurar uma alternativa aí para tentar fazer essa avaliação, que ela é importante para vocês, para o acompanhamento também, para saber se o conhecimento está sendo atingido aí para vocês, tá? Alguém mais quer comentar alguma coisa? Bom, se ninguém quer comentar, então eu vou dar aula hoje por encerrada. Agradecer aí a presença de todo mundo. Professor, tem gente que está levantando a mão, só que acho que não está aparecendo para o senhor. Não está. A Tassi está levantando a mão para falar alguma coisa. Só que eu acho que não está aparecendo. Oi, Tassi, pode falar. Realmente não funcionou para mim a ferramenta aqui do...
Bom dia, gente. Bom dia. Sou aluna nova, né, aqui, Tassiana. Professor, em relação ao manuscrito, pelo que entendi, então, vai ser um manuscrito exclusivo de revisão bibliográfica sobre o seu tema? Não, o manuscrito, ele vai ser produzido em função de uma pesquisa que vocês ou já fizeram, ou que vocês queiram fazer, né, uma pesquisa mais curta que vocês queiram fazer, já com o orientador, porque todo mundo... Você é aluna do PPG aqui. Programa de pós-graduação de Engenharia Química, Isso. No PPG-RHS, todo mundo já entrou com orientador, certo? Então, todo mundo já tem uma temática já definida do que é que vai trabalhar. Então, esse manuscrito, ele poderia ser um subprojeto, por exemplo, da dissertação. Não precisa ser a dissertação. Ninguém vai fazer a dissertação em poucos meses, mas poderia ser um subprojeto, né? Uma análise de algum dado, uma análise já preliminar de algum conteúdo que você vai trabalhar na dissertação. E aí, essa análise gera resultado, que gera conclusões. Obviamente que, enfim, o que a gente está visando aqui não é um manuscrito que vai ser já prontamente submetido. O ideal que fosse. O ideal é que a gente conseguisse produzir já manuscritos onde o aluno ele já conseguisse submeter. Mas eu não tenho essa pretensão. A minha pretensão é que vocês passem pelo processo da escrita, dos conceitos, e aí a melhor maneira de fazer isso é praticando. Então, tem essas possibilidades, né, que eu falei para você. Ou trabalha na temática, já, que você... Não sei se você já definiu sua temática, se você já tem um orientador no PPGEC, ou então você pega o teu TCC para usar esses conceitos para produzir, né, um manuscrito no final. Vocês vão ver que vai sair completamente diferente. O manuscrito vai sair completamente diferente do TCC que vocês produziram lá. Então, enfim, tem essas possibilidades. A minha preocupação era na parte de resultados, né? Mas então, eu sou aluna de doutorado, então eu terminei o mestrado e a gente tem submetido 2 artigos que estão em processo de revisão, né? Os revisores, eles mandaram, eu fiz as correções, estou esperando os últimos resultados, né, para ver se foi aprovado ou não, se atendeu as expectativas. E aí, comecei o doutorado agora há pouco, então a gente não temos um tema em específico, mas aí começou a pandemia, isso, aquilo, outro, e aí dados, resultados, a gente não tem totalmente definido ainda exatamente qual vai ser a metodologia do trabalho. Mas então eu poderia ser um artigo ou um manuscrito em relação ao meu tema da dissertação, do mestrado. Pode ser também em relação ao tema, pode ser... Você assim, não é obrigado a fazer o manuscrito. Você pode fazer um projeto de pesquisa também, apresentar esse projeto de pesquisa, só que vai ter uma penalidadezinha lá no final, né, em relação ao manuscrito. Se você puder trabalhar em um manuscrito da sua dissertação, melhor, né? Alguma coisa que você ainda vê que dá para fazer, melhor. Se não der, você pode trabalhar já na sua temática, né, do doutorado e trabalhar num plano. Inclusive, você vai precisar disso, ou você já apresentou isso, mas se você já apresentou um plano, você tem a possibilidade de revisar isso aplicando esses conceitos da disciplina, entendeu? Então, vai sair diferente. Vai sair diferente. Enfim, avalie o que é melhor. Para cada um tem uma melhor solução, entendeu? Não tem não é rígido isso aqui, né? Cada um vai se dar melhor com alguma opção, né? Então veja o que é melhor para você e vamos conversando.
Entendi, obrigada. Professor, Sim. eu já estou trabalhando recentemente em um artigo em parceria com uma colega da área de energias renováveis. Aí eu gostaria de saber se eu poderia usar esse artigo que eu estou produzindo nessa matéria. Deve, Thaís. Você vai ver que talvez o teu manuscrito ganhe muito em qualidade aí se você usar esses conceitos. Então não E teria até é bom, né, que você, não sei em que estágio o teu manuscrito está, mas se já está num estágio mais avançado, eu até te pediria para aguardar o avanço da disciplina para que você use esses conceitos no teu manuscrito. Tenho certeza que alguma coisa você vai aproveitar e vai melhorar a qualidade lá. Entendeu? Então, se você já está produzindo alguma coisa, é excelente. Essa é a melhor situação, porque você, enfim, já tem alguns resultados, enfim, não vai produzir nada. Você vai trabalhar mais nos conceitos. Entendeu? Então, ótimo. Não tem problema, É muito bom. Estar com parceria com outra pessoa? Não, de jeito nenhum. Não existe trabalho solo. Não existe trabalho na ciência, não existe trabalho solo. Todo mundo tem como, né? Todo trabalho tem pouco. Ele é como se fosse uma continuação de uma pesquisa que eu fiz, só que voltada para outros olhos, e ainda está no início ainda, porque como é outra visão, a gente vai pesquisar aqui no começo, então vai seguindo com a matéria. Ótimo, perfeito. É o ideal aí, show de bola. E quanto mais coautores, melhores, viu? Quanto mais envolva o professor, enfim. Você certamente teve um orientador, né? E fique tranquila com relação a isso. Certo, então, muito obrigada. Alguém mais quer falar? Levantou a mão aí? Para mim não funcionou. Esse negócio aqui da mãozinha não funcionou. Vou revisar depois. Mas é isso então, pessoal. Já que ninguém tem mais nenhum comentário, eu dou por encerrada a aula. Agradeço a participação de todo mundo e semana que vem a gente continua, tá? Obrigado e até semana que vem. Um abraço a todo mundo.